Olá pessoal do Degustando Charutos, estamos aqui com a presença ilustre com o CEO do charuto das Américas, Europa, Euroásia, África, Oceania e Árticos, César Adames, para gravar um vídeo épico que já se tornou tradição no nosso canal, os lançamentos do Festival del Habano. Não saiam daí. Pessoal, obrigado César por aceitar este convite humilde, humildade jamais. Exatamente. Aquele convite que assim, você só fica no café, né? Já é tradicional, exatamente. O café e o charuto. Gostou do estúdio novo? Muito legal. Bacana, tá sendo, né? Aqui. É tudo toque-toque aqui, isso mas aqui é bonito. do sebo do Moisés, lá na Praça da República, né? A gente não leu nada, só que a gente só botou para compor o ambiance. Top, né? Topzera. Legal, César, esse vídeo eu te chamei porque já é uma tradição do nosso canal. Quarto ano já Fazendo vídeo dos lançamentos do Festival del Habano. Não quer dizer que vai chegar o charuto, né? Mas quer dizer que foi lançado. E esperamos muito um dia ver esses charutos. Os lançamentos do ano passado ainda não vi, né? Vi lá e fumei algumas coisas que a Habano gentilmente presenteia alguns pessoal da imprensa que está e nos eventos que você vai, né? o pessoal, muita gente que estava no festival esse ano conseguiu degustar os charutos que a gente vai falar sobre eles aqui nas noites específicas. A Habanos ela dá para alguns jornalistas os charutos que vão ser lançados, né? Dos umidores e tudo mais. Para quê? Para o jornalista começar a atiçar o pessoal, ele fumar e dar a sua, dizer assim, a sua opinião sobre o tabaco, sobre a nova bitola e tudo mais. E não é para você pegar esse charuto, se você ganha o charuto, vou dar uma dica aí para quem ganha os charutos lá em Cuba, nos festivais del Habano. Se a Habano está dando para você, é para você fumar e para você postar o charuto e dizer a sua opinião. Não é para você pegar e guardar e colecionar isso daí, você tem que fumar, correto? Com certeza, porque é uma forma de você ajudar as outras pessoas que não tiveram acesso até ir até o festival. E aquela expectativa do que vem por aí, quais os lançamentos, qualidade e tudo mais. É a mesma coisa com um jornalista automotivo, uma fábrica dá para o cara um carro que não foi lançado ainda, o cara deixa na garagem, tira uma foto e fala assim, este é o novo carro. Não anda, não faz um review. Então é muito importante nós, jornalistas, falarmos sobre esses charutos, tá? Bom, voltemos ao que interessa. Nós temos aqui, César, algumas surpresas. Eu fiquei feliz porque eu acho que a Habanos ela tá dando uma sofisticada nos lançamentos, porque eu acho que as linhas básicas, vamos dizer assim, as linhas básicas serão básicas, as linhas clássicas, né? Um Partagás D4, um Monte Cristo Specialis que estamos falando aqui, são charutos que eles fazem muito bem, obrigado. Que não tem muito que mudar e eu espero que não mude, espero que continuem bons. Agora ela está lançando produtos mais premiums, né, César? Acho que até para acompanhar lançamentos mundiais de outros mercados, né? Exatamente, outros produtores, outras origens, outros países estão entrando nesse nicho de mercado e talvez para começar a comentar aqui, um deles que eu acredito que vai virar uma tradição, é uma exclusividade dedicada ao mercado chinês, mas que também chega aqui no Brasil. A gente teve o ano passado, ou esse ano, chegou aqui o ano do rato, Romeu e Julieta, tá? E para o ano que vem, dia 12 de fevereiro de 2021, começa o ano do boi. E aí eles apresentaram uma edição de Olho de Monterrey, Primaveras, tá? É um charuto com 16,7 de comprimento e um cepo 48, considerado um Gran Corona, tá? E o mais interessante é o seguinte, você sabe que o mercado chinês ele tem aquele, o 8 como um número mágico ali, são 8.888 caixas com 18 charutos. O Romeu e Julieta que está no mercado, você encontra aí algumas lojas
atualmente vendendo esse charuto, a caixa vem com 8 unidades. 8 unidades. Esse vem com 18, são 8.888 caixas, né? Que é o Oi de Monterrey. Que legal. Tá. E uma marca que eu gosto demais, acho que uma das melhores marcas de tabaco em Cuba, e para mim, as pessoas sempre me perguntam qual é um dos seus charutos favoritos e tal. E eu sempre falo, um charuto que eu posso fumar de manhã, à tarde, à noite, depois de uma refeição, com café, com um drink, com um porto. Oi de Monterrey Epicúrio número 2. É um charuto que eu sou apaixonado e eu acho que quando você pega esse tabaco e você pega um Epicúrio especial, você pega um Petit robusto, eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu acho o Epicúrio número 2 o mais superior de todos. Sim. E é interessante notar o seguinte, a gente tem esse ano... É um vídeo de lançamentos, mas a gente vai... Vamos devagar Vamos aqui. voltar um pouco sobre os outros e tudo. Mas vamos dar os números. A gente tem 10 lançamentos. Esses 10 lançamentos, eles É uma coisa estão... corrente, César? São sempre 10 lançamentos por festival? Não necessariamente, até tem uma mudança aqui que a gente vai falar depois sobre edições limitadas. Mas a gente tem 7 marcas com 10 lançamentos. Então, você tem aí Partagás com 2 e Romeo e Julieta com 3, mas são 7 marcas, 10 lançamentos. O mais interessante é que desses 10 aqui, 8 poderão chegar no Brasil. Opa! Porque são marcas que estão registradas no Brasil, no mercado brasileiro. E eu, hoje de manhã, antes de vir para cá, dei uma ligada lá para o pessoal da Empório Cigar, que é o importador aqui do Brasil, para perguntar exatamente oficialmente. Então, quer dizer, não é uma suposição nossa. Eu tenho a informação da Empório Cigar, na qual ela me falou, dos 10 lançamentos, 8 deles poderão estar no mercado brasileiro. Agora, o poderão quando? Existe, isso é uma coisa que agora pelo menos... disponível em Cuba? Isso é uma coisa que agora pelo menos já está começando a se estabilizar, que você vê, o lançamento é feito no Festival de La Habana, e aí eles começam, esses charutos, a chegar no mercado europeu lá para setembro, outubro. Mais ou menos uns 8 meses, né? Exatamente. No Brasil, às vezes, também você tem a sorte de chegar a setembro, outubro, mas se não vai ser novembro, dezembro, talvez janeiro. Vamos lembrar que o Talismã, ele chegou quase igual com a Europa no Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. E também teve um caso da linha 1935 que tinha chegado, mas teve que segurar um pouco para ter o lançamento, porque isso é uma outra coisa. Chegou antes do lançamento oficial da Espanha, né? Exatamente, porque é uma coisa... a gente tem que começar agora a falar da coisa correta. Cuba faz a apresentação. Cuba não faz lançamento de charuto, ela faz uma apresentação. O lançamento, ela escolhe países diferentes, mercados diferentes para fazer a noite de lançamento. Monte Cristo, vamos fazer na Itália. O Romeo e Julieta, vamos fazer num outro mercado. Então, Coiba Talismã, Londres, exatamente. Hotel Vai Corinthians. Então, Hotel Corinthians. Exatamente. É o nome do hotel, né? E não tem nada a ver com o Corinthians. Isso é uma coisa que é importante a gente começar a ter em mente. Apresentação, lançamento. Será que teremos algum lançamento no Brasil? Teremos acho que dois. Né? Isso vai ser bonito, uma marca que é de desejo de muita gente. Exato. Que está a marca já cubana chegar, nova, Dom Thomas, que em homenagem, claro, né, com a minha cara na anilha ali, bonito. E uma edição Regional Brasil. Exatamente. Que esse vai ser lançado aqui no Brasil. Só no Brasil. Exatamente. Muito bem. Mas vamos lá, voltando. Então, temos aí essa edição exclusiva, que é o nicho de mercado, que eu acredito que eles vão começar a lançar agora. Cada ano tem uma simbologia para o mercado chinês. São 12 animais. Na realidade, era para ser 13, né? Reza a lenda que o boi ia atravessar o rio e o rato subiu nas costas do boi para pegar uma carona. Sim. E o gato também. Só que aí o rato foi esperto e empurrou o gato para fora, ele caiu no rio e aí ficaram só 12 animais. O gato se ferrou na história. Pior que é verdade, não é piada, não. Essa história do gato e do rato, né, de um ficar correndo atrás do outro, já está lá na mitologia chinesa. Exatamente, você vê que é uma história, pior que é verdade. Eu estava dando uma pesquisada séria para ver, 12 de fevereiro de 2021, que é o ano do boi. Tá? E o que chegou do outro lado do rio, o chinês comeu. Aí, vamos passar essa parte aí. Vamos voltar aos tabacos aqui. Tá. Bom, outro produto, que esse vai ser um pouco difícil de chegar aqui.
porque ele é caro, né? A gente está Mas falando o brasileiro é rico. do umidor comemorativo 175 anos da marca Os Partagás. umidores são bem caros, né, Chama César? Tropicalis. São 450 umidores com 50 unidades. Ele é um charuto com 17,5 de comprimento, C por 54, considerado double robusto. E é legal que esses umidores, né, César, cada vez mais habanos eles estão investindo em o craftsmanship, que eles falam em inglês, né, no artesão, né, no trabalho manual. E esses umidores eu vi em fotos, eu acho que a gente consegue botar uma foto aqui para vocês. Coisa mais linda, porque o charuto ele não fica alinhado que nem numa caixa charuto, ele fica numa pequena calhazinha, num berçozinho, individuais, como foi o primeiro umidor como foi o único umidor do Coiba Beik, quando foi o lançamento lá nos anos 2000, que eram né, 40 unidades, tá? 40 unidades, né? E eram também 100 umidores, cada um... 40 unidades. Que coisa linda, né? Anilha numerada, aquilo mão, né? foi um espetáculo. Tá? É barato isso, eu vi outro de um umidor desse com todos os charutos intactos, perfeitinho, tal, lá na House of Grauer, em Geneva. Outro dia eu estava lá, né? E era um umidor de 300 mil euros, 40 charutos. Então, esse umidor... Aí sua mulher fala em casa que o charuto não é um bom investimento. É um ótimo investimento se você souber o que você comprar. Exatamente. E não fumar. Esse umidor, ele é um umidor que quem tiver interesse tem que procurar o distribuidor do país para fazer daí... como se fosse uma importação exatamente exclusiva, né? Porque são 50 unidades, é uma peça relativamente grande, então não é um produto que... São só 50 umidores, então Temos vai alguma depender... ideia de preço? Nada. Aliás, de nenhum dos produtos aqui. Tem uma ideia de preço geral que eu vou falar no final. Menos os umidores, né? Tirando o umidor, que é uma quantidade pequena, né? Eu tô curioso para saber do umidor. 450 umidores ali é... Sim. Eu tô curioso para saber do umidor do Trinidad do ano passado. Que não chegaram ainda, né? E esses umidores a gente acaba não tendo informação, como foram as vendas, para quem foi vendido. É uma coisa que você fala que são 450 peças. Agora, para onde vão as peças e como elas vão ser comercializadas e tudo mais, esse a gente não tem uma rastreabilidade, não dá para saber muito sobre isso. Tá bom. Bom, Coleção Habanos. Essa é uma outra peça que é tradicional. Ela é um umidor que imita um livro. E a escolhida desse ano é a Gaukman Super Magnum. São 3.000 umidores livros com 20 unidades. Super Mario? Super Magnum. Magnum? Super Magnum, 18 de comprimento, quase um Churchill no comprimento, com um bitola de 56. Maravilha, hein? Eles classificam como super robusto. Aliás, a classificação também... Eu adoro essa coleção Habanos, é fantástica, é muito legal, tá? E ela vem para o Brasil. Ela vem já. Vem poucos umidores, vem... E caro, vem, né? Às vezes 5, 6 unidades, mas E é uns uma 500, coleção... 600 reais o charuto, né? Exatamente. Porque são charutos muito selecionados na questão da matéria-prima, Sim. né? E é muito legal porque você tem já, nem sei em que edição, talvez já esteja na 13ª, 14ª edição da coleção Habanos, que ela imita um livro, então você pode colocar na sua prateleira. Sim, na próxima gravação. De madeira. Exatamente, na próxima gravação podemos ter a coleção aqui. Podemos, né, ver com o pessoal da Tabacaria Nacional, do Charutos Online, para ver se eles me cedem aqui alguns tomos. Para a gente melhorar, né, a decoração, fazer exatamente. Vamos fazer um upgrade nessa bagaça. Nessa prateleira, substituir esses livros e colocar no coisa. Bom, falamos de especialidade, exclusividade, coleção Habano. Reserva. É uma tradição. Todo ano par a gente tem um lançamento de uma reserva, ano ímpar, uma grande reserva. Ano passado foi o de Monterrey, Double Corona. Que mudou a anilha, inclusive, né? Uma anilha brilhante. Esse ano o escolhido foi Bolívar. Figurado. O belicoso Cossetia 2016. Para quem não está familiarizado, qual a diferença de um tabaco reserva de um Gran Reserva? Eu sei, professor. Diga lá. O reserva são pelo menos 3 anos de envelhecimento dos tabacos. Isso, e o Gran Reserva
pelo menos 5 anos de envelhecimento dos tabacos. Eles são tabacos que eles são vendidos prontos para serem fumados e a indicação é fumá-los quando você adquiri-los e não envelhecer por muito mais tempo, que segundo a Habanos, esse charuto está no ápice da degustação. Tirei 10, professor? Muito bem. O belicoso a gente tem à venda no mercado brasileiro. Temos. E belicosos finos. Belicosos finos, exatamente. Eu acho muito elegante esse charuto. E ele tem uma peculiaridade, né? Se você for, pelo menos é a minha opinião, queria ver o que você acha. Eu considero o charuto cubano mais forte do mercado. Por quê? Porque na linha de força, né? De força, você tem Partagás, você tem Ramon Allones, você tem o Bolívar. E o Bolívar, por ser o belicoso, aquele terminado você tem o Coíba de também, ponta, né? Você, na hora que faz o corte, você pode deixar ele ainda mais forte do que ele é. Então, se você cortar pouco, né? Exatamente. Então a gente tem aqui uma possibilidade muito interessante de você tornar ele um pouco mais palatável, mais suave, pelo tempo de anerramento dele aqui, ser um reserva, 3 anos de tabaco. Ainda não é um anerrado, não é um anerrado, mas é um charuto que eu acho que vai render aí uma possível... E apenas fazendo um comentário para os nossos amigos que estão aí no sofá, ô Piscite, os anerrados, eles são envelhecidos, o charuto já pronto, tá? Sim. Os reservas e gran reservas... Por favor, o isqueiro. Eu tenho aqui, professor. Obrigado. Já está aqui na minha guajabeira. Oh, muito obrigado. Então, os anerrados, eles são envelhecidos já enrolados. Os reservas e gran reservas, os tabacos são envelhecidos separadamente, seco, ligeiro, volado e a capa. E eles vão ser enrolados na época do lançamento. Correto? Exatamente, que é diferente do anerrado que você tem aí. Aliás, um dos anerrados que eu recomendo o pessoal degustar é o Romeu e Julieta. O Pirâmide. Não, o Romeu e Julieta Churchill, que você pegou, classificou como o melhor charuto do ano passado, não foi? O Romeu e Julieta Churchill? O Romeu e Julieta Churchill anerrado. Sim, foi o melhor. Foi o melhor, cara. Espetacular esse charuto. Muito bom mesmo. Achei que você estava falando de... Não, eu me confundi aqui porque eu estava pensando no primeiro lançamento dos anerrados, que eu comprei uma caixa do Olho de Monterrey Hermosos, número 2. Sim. E um charuto que na época eu fumei e eu falei, putz, esse charuto não tem nada, ele tá sem sabor, sei lá, vou esquecer aqui no meu umidor. Esqueci, fui revisitá-lo faz uns 6 meses e hoje é um dos melhores tabacos que eu tenho disponíveis comigo. Então, às vezes é bom você dar um tempo para o charuto. Sim. E o charuto ele tem essa montanha-russa aí de intensidade, sabores, dormência também, né, doutor César? O charuto ele tem uma dormência no envelhecimento. Por isso que para envelhecer tabacos é legal você ter uma quantidade de tabacos para envelhecer. Não adianta você querer envelhecer uma unidade 2 só. charutos, um charuto. Então é bom você pelo menos envelhecer uns 5 do mesmo. Sim. E da mesma caixa, para você ter esse controle desse padrão aonde você quer chegar. Então imagina que bacana, você envelhece uma caixa de charutos e você acha que ela está no ápice, você está fumando ela bem, você ainda tem uma caixa ou meia caixa para fumar. Então isso é muito bom. E o principal, ao lado das caixas que você está envelhecendo, um caderninho para tomar nota, né? Porque a memória às vezes te trai. Então não adianta você fazer tudo isso que você falou se você não tiver o registro. Exatamente. Até porque se você guardou 5, tem as últimas 5 unidades, você fumou uma das unidades, você vai fumar outra. Quanto tempo? Eu acho que foi 1 mês ou foi 2 meses. Então, tome nota. Fundamental para você ver a evolução. Pode colocar no post-it, em cima da caixa, na tampa, quando você abre, está lá o post-it. Funciona também. Isso. Legal. Vamos fazer só um intervalo e a gente já volta? Não saiam daí. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o resto dos lançamentos, né, César? Exatamente. Então vamos lá, meu querido. Vamos falar agora nosso mestre de cerimônias com a cartilha. Aqui, o pessoal, seguinte. É um iPad raiz. Exatamente, porque, sinceramente, 10 charutos que a gente ainda não está familiarizado, se não tiver uma colinha aqui, a memória não ajuda, né? O charuto você ganha experiência quando você tem um contato com ele, você visualmente tem a possibilidade de degustar. Aí você, Exatamente. Agora, por enquanto, é lançamento, então a gente tem aqui, estamos mostrando a realidade, não tem TP, teleprompter aí que a gente está aqui, é coisa raiz mesmo no papel, porque senão não dá. Dá certo, né? Funciona, né? Sem querer fazer propaganda, mas hoje somos o dobro do que a Cigarro Aficionado é no YouTube.
Muito bom. Sem patrocínio. Bom, vamos falar de edição limitada. Edição limitada que eu gosto produto. Muito. Então, eu adoro. ele é um produto interessante porque nos últimos 10, 15 anos se caracterizou por termos sempre 3 edições limitadas. Esse ano só vai ter 1. E por quê? Aí é que está o ponto. Fui tentar obter informações e obtive de fonte a qual não poderei revelar. Exatamente. Por conta de sigilo jornalístico. Exato. Mas o fundamental é o seguinte, o pessoal das casas de labanos, importadores pelo mundo, reclamaram muito da questão da quantidade de lançamentos. E também, sinceramente, fica às vezes até difícil. E a linha tradicional você criar... acaba se perdendo, né? Exatamente. Então, de 3... vamos ter somente 1, não sei o que vai acontecer o ano que vem, se continuaremos com 1 só. Eu acho prudente, porque você sempre tem um lançamento de livro, você tem um reserva, Ongra reserva, aí você tem o regional a cada 3, 4 anos, se o país for relevante para o mercado de tabaco cubano. Aí você tem, que mais? Novas bitolas das linhas correntes. Sim. Você tem os umidores. E você tem outras marcas de outros países, ou seja, é muita opção. É muita coisa e o problema é que você fica refém dessa história de 3 edições limitadas. Então, às vezes você tem uma boa ideia, mas você vai ter que arrumar outras 2 para conseguir cumprir a tabela, que são 3. Então, esse ano a gente vai ter uma só, chama Partagás, é o Partagás, né? Partagás Legados, edição limitada 2020, caixa com 25 unidades. Opa! 15,7 de comprimento, 48 de cepo. Interessante, hein? Tá, então, produto... E aí tem uma outra coisa. Vocês estão vendo a foto aí do charuto. As caixas das edições limitadas sofreram uma mudança já em 2019. Elas já não são mais aquelas caixas tradicionais de linha que você simplesmente colocava no canto uma segunda anilha abaixo da Banus SA. Você tinha ali a edição limitada 2018, 2017. Eles estão investindo agora em caixas mais sofisticadas. Um outro ponto interessante, essas caixas que vocês estão vendo aí nas fotos que a gente está publicando de todas as linhas, estão sendo feitas por artesãos cubanos. Que maravilha. Como são edições em uma quantidade limitada, a Habanos optou por promover esse trabalho dos produtores de umidores lá em Cuba. Então, são caixas mais elaboradas, que são feitas em Cuba, tá? Ela tem um processo de laca que fica muito legal, tá? O lado negativo é que eu tô sentindo aqui o radar de preço aumentando. Então, estamos aí 2 dígitos começando com o número 3. São produtos que agora... Expectativa de preço expectativa maior, de 30% mais do que produtos de linha. Então, as edições limitadas agora vão ter uns 30%. E também falando um pouco já, entrando agora em 2 lançamentos. Essas edições limitadas, elas já têm uma posição de preço um pouco mais cara, por ser um tabaco que envelhece mais a capa, né? Sim, 2 anos. E ele tem uma peculiaridade... Pelo menos 2 anos e tem uma coloração específica das capas, que é um colorado mais escuro, né? Ela não é uma madura, ela é um colorado escuro que, na minha opinião, são muito saborosas, né, César? E tem um ponto muito interessante, historicamente, as edições limitadas acabam funcionando como um laboratório de teste para Habanos. Por quê? Você lança uma quantidade X de caixas, 10 mil, 15 mil caixas, e você vê como é que ela se comporta no mercado. Então, aquelas caixas que saem mais rápido, tem uma grande possibilidade de o charuto entrar em linha. Posso dar um exemplo? Posso estar falando besteira, mas Romeo e Julieta Duques, depois veio a inspiração para o Romeo e Julieta Wild Churchill, né? Do charuto mais curto e uma bitola um pouco mais grossa. Trinidad Tops, edição limitada 2016. Exatamente, entrou em linha ano passado, que são os 3 produtos, Medialuna, Esmeralda e Tops. Tá? O Tops, eu paguei isso, eu lembro até hoje. Eu paguei em Paris, no aeroporto, no Duty Free. Eu paguei 180 euros, a caixa com 12, edição limitada. E esse charuto está sendo vendido hoje, o mesmo charuto, a 800 euros.
volte para sua esposa e diga, charuto é um ótimo investimento, minha querida, não é? A Gaúpman... Aí lançaram agora, e já está um frenesi também para conseguir o charuto, mas o edição limitada ele é diferente da linha tradicional da Trinidad, sendo que, olha como são as coisas, edição limitada, capa envelhecida, pelo menos 2 anos, colorado escuro. Sim. Trinidad, por tradição da marca, apenas ela e Coíba, as marcas correntes, são as únicas 2 marcas que a fermentação ela é prolongada, né? Então a gente tem um descanso de pelo menos 2 anos até esse tabaco ser lançado para o mercado. O descanso da matéria-prima antes de ser enrolado, tá? Só que a Trinidad ela tem a característica de capa colorado ou colorado claro. Isso, né? Ela não tem uma capa escura de tradição. A Coíba já tem uma capa um pouquinho mais escura, principalmente o Maduro 5, mas daí é outra linha, né? Então, legal que eles vão testando. Então, no caso, eu acho que eles testam a bitola, Sim. né, do charuto. E ver se essa bitola tem uma boa aceitação. Alguns Magnos do HU também entraram em linha, começaram como limitada. O Epicuro Especial do Ed Monterrey. A gente tem vários charutos que foram apresentados no mercado como limitada e acabaram entrando em linha. Exatamente. Tá? Então é bem legal, esse é um ponto interessante para a gente observar. Bom, edição com anilha dupla, a gente vai ter Monte Cristo, que comemorou esse ano 85 anos de marca. Eles estão lançando uma edição chamada Monte Cristo Heredeiros. Heredeiros, tá? Caixa com 20. Opa! 16.2 de comprimento, 47 de bitola, uma caixa maravilhosa, vocês vão ver aí a foto da caixa fechada e a caixa aberta. A Banos está se mexendo, né? Você nos tem envases, né? um umidorzinho no meio, então é uma caixa especial, vão vir 2 anéis, um anel de Monte Cristo tradicional e o de baixo o anel duplo, Casa del Habano e Habanos Specialist, que é aquela folha que é estilizada. Então é um charuto que são caixas com 20 unidades. O preço também não vai ser tão baixo, mas é um produto muito legal. O preço vai ser condizente com a qualidade do produto, a apresentação, enfim. Agora, um item que chamou muito a minha atenção e eu achei muito legal é resgatar uma marca chamada Juan Lopes Selección Especial. Fumei ontem um Juan Lopes. Caixa com 25, 17 de comprimento por 52 de diâmetro. Que maravilha, hein, César? E esse charuto aí, você falou muito bem, ele só tinha 2 bitolas, o Selección número 1 Sim. e o Selección número 2. O Selección número 1 é uma corona gorda, tipo punch-punch, e o número 2 é o robusto. Robusto. E o Juan Lopes ele tem aparecido muito em edições regionais. Sim. Né? O Juan Lopes França, que foi anterior ao Quai d'Orsay Capitólio, é um dos grandes charutos que eu fumei e está fumando muito bem esse charuto. É uma marca que estava se perdendo, né, exatamente, estava se perdendo. Mas assim, marca, eles chamam ali de, não é segunda linha, mas é de segundo escalão de preço, né? Das tradicionais, ela anda junto com ela não tá com marca, ela não é uma marca global, né? Então é muito legal você ver um resgate que em linha você só tinha 2 bitolas, ele é utilizado para as regionais, né? Exatamente, para as regionais, mas agora ele volta para o bitolário regular da Habanos, que vai estar em linha, uma caixa branca, vocês vão ver a foto ali, muito legal. E é um charuto que tem uma fortaleza mais forte, ele está um nível 4, nível 5, muito bacana. Queria dar uma sugestão ao pessoal da Empório. Juan Lopes é um charuto que eu gosto bastante, Ramon Alones é um tabaco que eu gosto bastante e os brasileiros eles sentem falta de um charuto intermediário de preço. Sim. Então acho que vocês poderiam pensar nisso, do Ramon Alones, já teve aqui, né? Ou do Juan Lopes. Pode ser. Acho que Ramon Alones, porque você tem uma gama maior, você tem o Small Club Coronas, que é um Trepet Corona, você tem o Special Selected, que é um robusto. Que não pode mais ser vendido no Brasil por conta do nome, né? E aí você tem o Gigantes, que é o Double Corona. Tá? E tem Alones. E você tem uma edição especial também, edição especial não, uma edição Casa del Habano também. O Clube Alones. Clube Alones. Que é então, pitelzinho. Muito bom esse charuto. Também acho. Tá. Bom, e aí a gente finaliza com, vamos dizer assim, o grande lançamento da Habanos, que é uma expansão de linha com Romeu e Julieta. Romeu e Julieta completa 145 anos esse ano e foi lançada uma linha chamada Linha Ouro.
Então você vai ver aí as fotos, é um charuto que tem 3 anilhas. Ele lembra muito a linha 1935 do Monte Cristo, que você tem a anilha original em cima, depois você tem linha 1935 logo abaixo e uma linha no pé do charuto. O linha ouro segue a mesma classificação, são 3 formatos: hidalgos, nobles e dianas. São caixas com 20 unidades, laqueadas, vermelho, um brasão dourado em alto relevo em cima, muito legal. O Hidalgos ele tem 12,5 de comprimento por 57 de bitola. Talvez seja uma das bitolas, da maior bitola mais generosa lançada da Habanos. O Nobles tem 13,5 por 56, ele é um belicoso. Belicoso gordo. É, bem gordo. Ele é mais gordo que o Wild Churchill. Exatamente. E o Dianas, que tem 14,5 por 52, é um robusto extra, tá? O que muda, além da apresentação, das anilhas, ele vai entrar num território de sabor de médio a forte. Que maravilha. Então, Romeu e Julieta está classificado pela Habanos como um habano de sabor médio. É um desdobramento da linha para uma linha médio-forte. Impressão minha ou a Habanos tem lançado mais tabacos de perfil médio a forte para forte? Começou... Não é impressão, não. Não, ele tá... É muito raro você encontrar o inverso médio, suave, suave médio. Você tem realmente, linha 1935, ela é considerada nível 5, ela é forte. Sim. Porque você tem a linha tradicional, Monte Cristo, que é médio, muito saboroso, o Open, que é suave a médio. Então, Open suave a médio, linha tradicional médio, a linha Edmundo é médio a forte e a linha 1935 é forte. Engraçado que a linha 1935, quando lançaram, eu até critiquei o charuto, porque o charuto não estava bom. Eu fumei esse charuto na Holanda, eu comprei lá na época, fumei, não gostei, achei um charuto xoxo, sem personalidade. O charuto envelheceu, os charutos chegaram no Brasil, fumei novamente, fiquei apaixonado pela linha. Então a gente tem que fumar bastante para você começar a ter uma opinião sobre o tabaco, né, César? Exatamente. Às vezes você fuma 1, 2, fala, puxa, não gostei. Então é bom sempre você fazer esse movimento de comprar 4, 5 charutos. E se você não gostou mesmo, troca com o seu amiguinho. Qual é o problema? Não é? Bom, para finalizar, a gente está aqui então 10 lançamentos, 7 marcas envolvidas. Desses 10 lançamentos, 8 com uma possibilidade muito grande de chegar ao Brasil até o final do ano, tá? Mas vamos falar de alguns outros dados. Por exemplo, cifras, a gente tem aí um volume de venda de 535 milhões que a Habanos divulgou, um crescimento de 2% comparando com outro ano, quantidade de tabacos ao redor de 145 milhões de unidades produzidas. É charuto, hein? E a posição, os top 5, quem são os maiores consumidores de Habanos, a gente manteve aí as 3 primeiras posições, que repetiram o ano passado: Espanha em primeiro lugar, China em segundo, França em terceiro, aí vem Alemanha em quarto lugar e Cuba em quinto lugar, principalmente com a venda de produtos nas casas de Habano. Então são os top 5 aí, os 5 maiores consumidores. Como que tá o Brasil, né? Você puxou alguma coisa? Não chegaram, eu lembro que no festival passado, Brasil e Cuba foram os únicos mercados que tiveram crescimento proporcional, sim, né? Sim. De consumo e compra, né? Oficial, dados oficiais, né? Exatamente. Não sei como está hoje, mas enfim. O Brasil tem se tornado um mercado importante para Habanos, né? Muito, é um mercado promissor e a gente vê com a divulgação que está sendo feita aqui, com os produtos, você vê que o Brasil está conseguindo praticamente trazer tudo que é lançado, que são as marcas globais, aqui a gente vê isso aqui. Então estamos muito bem aí nessa questão de fornecimento. A Emporium Cigar está fazendo um trabalho muito legal, ela trouxe para o Brasil o ano passado 2 eventos muito legais, que é o Habanos World Challenge, vamos ter novamente esse ano. Exato. Habanos Night, vamos ter novamente esse ano. Então, a gente está inserido no mercado. Lançamento
né, de tabaco aqui. Vamos ter o Exatamente. lançamento da Trinidad oficial esse ano aqui no Brasil também. E uma outra marca que não podemos revelar por E o enquanto. lançamento da série, vamos dizer assim, do Regional Brasil, Sim. também esse ano vai chegar aqui. Eu Marca não sei, segredo, o passarinho me contou, mas não podemos vai ser falar. muito legal, pessoal. Acho Vai que ser legal. acertaram Duas, a mão na duas marca, marcas na bitola. novas, duas marcas novas entrando nesse mercado aqui. Exatamente. Tá. Isso é muito legal, né? O trabalho que a Emporium tem feito de trazer marcas novas, de investir no mercado, de cada vez mais criar eventos para nós, a gente tem que prestigiar os charutos oficiais no Brasil, né? Até porque, amiguinho, se você é bineiro, a Habanos vai te pegar. E a Emporium vai junto. O grande problema desses charutos aí é o dano da saúde que ele faz, né? Porque você não sabe o que tem no interior. Então, o barato sai caro, não só para o bolso, mas para a sua saúde. Então, evite esses charutos aí que aparecem no mercado paralelo. Aí que não vai ser muito legal. E ninguém quer aparecer numa batida, numa tabacaria estranha no programa do Geraldo Luiz. Exatamente. Por exemplo, na Record à tarde. Isso. É um baita do mico, né? Tio César, muito obrigado, querido. É coronavírus, né? Isso aí. Só lembrando, vou dar um spoiler aí, né? Porque esse vídeo provavelmente vai pro ar antes de um... A gente está tendo um desdobramento, o canal está ficando chique, agora Thomas vai receber um convidado especial, que eu não vou revelar quem é, para falar da parte social. É uma pessoa que é uma celebridade no mundo do tabaco. Exatamente. E ele vai discorrer sobre as festas, o jet set, quem estava, os jantares como foi, em Cuba do festival. festival. Para não ficar um vídeo muito longo, então a gente vai continuar com a tradição dos lançamentos comentados, que é o que a gente fez agora, mas vamos ter um desdobramento. Então, não esquece de dar o like, né, curtir e assiste o outro vídeo, que também vai ser muito estilo legal. Amaury Júnior. Exatamente. Vem comigo. Vamos lá. Beleza. Obrigado, pessoal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso grupo do Facebook bateu 5 mil membros. Eu acho muito legal. O grupo anda sozinho, basicamente. Degustando Charutos no Facebook. Nosso canal do YouTube, que você já segue. Se não segue, passe a seguir. Dê o seu joinha. Coloca lá aquele sininho lá, aquela papagaiada lá. Meu Instagram, @tzemer. Tio César, por favor, faça o seu Instagram, jabá. César Adames. Às vezes aparecem algumas novidades por lá também. Exatamente. Então, E o curso do César também, né, que eu acho muito próxima bacana. turma, setembro, 11ª turma do curso. Tá? 11ª turma. Isso quer dizer que o curso dá certo. Tá bom, pessoal? Isso aí. Obrigado, grande abraço e boas baforadas.